Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Na classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical da ADM Interlagos, hoje vamos estudar sobre a sunamita. E o tema da nossa lição é: quando a fé faz a diferença em atitudes. A nossa leitura bíblica, ela está registrada exatamente no livro de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 17, que você pode me acompanhar na leitura da sua Bíblia. Verso 8: E sucedeu também que um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve-o a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse a seu moço, Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi lhe disse: Ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a, e chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Meus queridos irmãos, a sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus e que tais atos têm sua recompensa. Então, vamos estudar algumas coisinhas a respeito dessa mulher, de forma bem sintetizada, é claro. Em primeiro lugar, nós contemplamos nela uma bondade. Observe que a mulher, ela é bondosa. O texto a descreve como uma mulher rica, porém, ela é bondosa. Em segundo ponto, ela tem uma, uma proatividade. Observe, mesmo ela sendo rica, mesmo ela tendo uma boa condição, essa mulher ela consegue se viver a empatia e se colocar no lugar de Eliseu, que estava tendo dificuldades para se hospedar. Haja vista que não há, em lugar algum, do texto, escrito que houvesse hospedarias ali para ele se hospedar. Então, ela olha para aquela necessidade, para aquela situação daquele servo de Deus e vai ao encontro dessa necessidade. Há uma observação a se fazer nesse contexto. As pessoas pensam ou pensavam que os profetas viviam de forma abastada financeiramente, em boas condições. Não. Nós podemos observar que Eliseu, quando foi chamado por Elias, ele deixou o seu trabalho, ele deixou a sua família e ele foi viver nos montes. Ele não tinha uma casa especificamente falando, aconchegante, recursos financeiros. Apesar de que as condições de Eliseu favoreciam, o fato dele ser profeta favoreceu o acesso dele ao rei, ao chefe do exército,
isso não significa dizer que Eliseu vivia bem ou que ele não vivesse em condição de vulnerabilidade. Ele não tinha um lugar para morar, ele não tinha uma boa condição financeira. O texto deixa claro isso para nós. Observe que ele está no monte, ou ele está nas cavernas, enfim, ele está em lugares como estes, não é? Lugares reclusos, né? Fora da cidade. Então, desta forma, o fato de Eliseu ser um profeta não significa dizer que ele vivia em palácios, que ele vivia em boas condições, que ele tinha boas condições financeiras. Não. A mulher, sim, ela tinha boas condições financeiras, até que a Bíblia descreve como uma mulher rica. E neste caso, ela, além de ser rica, a condição social dela, sendo rica, ela vive essa empatia, ela tem essa observação, ela consegue se prestar, ela consegue se dispor, aliás, observar a necessidade, inclusive, do homem de Deus, no caso de Eliseu. E essa situação, essa condição de observadora dela e ativa, a faz tomar a iniciativa de construir um patrimônio, uma casa, um quarto na sua casa, ampliar a hospedaria de sua casa, as condições de hospedagem de sua casa. Então ela constrói, ela diz assim no verso 10, façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Então observe que ela tem essa iniciativa, ela toma a iniciativa. Ela é rica, ela vive a empatia, ela é observadora da necessidade do próximo e ela tem uma administração. E é interessante que ela diz assim, façamos-lhe um quarto pequeno. Ela não diz um quarto grande, é um quarto pequeno, né, que comportasse Eliseu e o seu servo. E ela faz isso daí. E até aqui o seu esposo não aparece de forma alguma, senão como uma pessoa passiva na ação. Dessa forma o texto continua. Lá no verso de número 14, Geazi diz o seguinte: a mulher, ela é nova, não é? Olha só. Então, verso 13, perdão. Porque ele dissera, diz ele, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? Ela diz, eu habito no meio do meu povo, eu não tenho falta de nada. Então, ela podia estar vivendo entre os seus familiares, ou ela podia ser uma pessoa extremamente amante da cidade, de onde nasceu. É importante a gente observar um fato. A cidade de Sunem, possivelmente ela tenha vivido a influência dos profetas de Baal. Elias e os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, tiveram grandes embates naquela região. E é possível que essa influência de adoração a Baal tenha permanecido naquela cidade, tenha permanecido naqueles moradores. E mesmo assim, esta mulher, ela se dedica a tratar o Eliseu de forma diferente. E é interessante que ela faz uma seguinte observação. Ela diz, este homem que estamos vendo, que temos visto passar por nós, é um santo homem de Deus. Se ela consegue descrever Eliseu como um santo homem de Deus, nós podemos pensar que em algum momento ela também observou aquele que era um homem de Deus, mas não era santo, porque ela separa Eliseu como um homem santo. Então ela tinha essa referência de ser de alguém que era santo e de alguém que não era santo. Esse é um fator importante que a gente deve observar. Em outro ponto, isso mesmo ela sendo de Sunem, a cidade, como eu falei, que pode ter herdado a herança idólatra de Baal, dos profetas de Baal, ela consegue fazer essa observação. Em segundo ponto, o texto diz que ela é jovem, veja lá. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E disse Geazi, ora, ela não tem filho, seu marido é velho, porém ela é nova. E o texto vai dizer assim, onde que está escrito isso, que ela era uma mulher nova?
O verso de número 9, inclusive, nos fala sobre isso. O verso de número 8 também nos dá uma ideia sobre isso, né? Uma mulher rica. E o verso de número 14, não é? Está escrito assim, olha, verso 14, e ela, que se há de fazer? Ela respondeu, ora, Gési respondeu, ela não tem filho, seu marido é velho. O verso de número, o verso de número 16, quando Eliseu a chama e pergunta o que se há de fazer por ti, e ela disse assim, e que ela teria um filho, ela diz assim, não, meu senhor, o homem não minta, ela não se descreve como sendo uma mulher velha. O marido dela é descrito como um homem velho, mas ela não. E ela é descrita como uma mulher que podia gerar. Então vejam bem que a gente tem aí uma construção de uma dificuldade, de algumas dificuldades. Primeiro, ela não é descrita como uma mulher velha, o marido é descrito como um homem velho, ela é descrita como uma mulher que pode gerar filhos, porque não há uma repulsa da parte dela. Quando ela recebe a promessa de Eliseu que vai ter um filho, de que ela vai ter um filho durante um período de tempo, ela não diz eu já sou velha, avançada em idade, então não se sabe dizer exatamente qual é a idade desse marido e qual é a idade dela, mas é possível que houvesse um problema aí, pelo fato, inclusive, da idade do marido. Não importa. Se a questão sendo nela ou sendo no marido, não importa qual é, importa que houve ali um processo de um milagre, uma operação de milagre. E o texto diz que ela concebeu depois de um ano, não é? E ela deu à luz a um filho. E nessa condição, mesmo ela tendo dado à luz, nós podemos observar que ela é determinada, que ela tem condições, ela é resolvida, e isso vale a pena a gente dar um toque um pouco maior, ou pelo menos nos deter um pouquinho mais alguns detalhes. Então, primeiro, ela está sobre um solo que possivelmente pode ter tido a influência de adoração aos deuses, né? Aos deuses dos profetas de Baal. Né? Segundo, ela é uma mulher rica. Terceiro, ela é uma mulher sensível. Quarto, mesmo que ela tivesse a visão, por exemplo, ela não apresenta em nenhuma condição, em nenhum momento, uma visão mercantilista. Ela, sendo rica, podia construir um quarto e ela podia ter vendido esse quarto, a hospedaria, para Eliseu. Não, ela dá. Quinto, ela cria situações de amizade, ela cria laços de amizade, ela conversa com Eliseu, Eliseu passa a conviver ali naquela família. Então, ela é uma mulher de bons relacionamentos sociais, isso é importante. Ela pode ter tido durante algum tempo, e o profeta também, pelo fato de terem convivido juntos ali, ele dormindo naquela casa, quando ele passava pela cidade, é possível que eles tenham tido mais proximidade, não é? Mais proximidade, isso é possível. Ela vê as qualidades do Eliseu que são diferentes das outras que ela já tinha contemplado, então ela consegue destacar. Em outra ocasião, em outra situação, ela determina as ações, ela dirige, ela movimenta as ações dentro de sua própria casa. Observe isso. O marido não fala, o marido não tem voz, ele só a única ação do marido que aparece, em que o marido aparece fazendo, realizando, é que ele está trabalhando quando o filho sofre um problema, quando ele tem lá uma doença e morre. E a Bíblia diz que o marido estava trabalhando no campo. Então, essa é a única condição que a gente observa uma ação do marido dela. Nas demais ações descritas nesse contexto ou em todo esse episódio, o marido não aparece, ele não tem voz ativa, ele não fala. Ele é um personagem passivo nessa situação. Ela é uma mulher ativa. E aí nós podemos entender que ela também não tinha filhos. Observe que a vergonha que era para uma mulher naquela condição não ter filhos.
e ela não tinha. E mesmo o fato dela não ter filhos, ela diz que vivia bem, que não tinha falta de nada. Desta forma, nós podemos pressupor que o problema talvez não fosse nela, não é? Podemos entender isso, sugerir, porque ela não se sente frustrada, ela não demonstra tristeza, ela não demonstra nenhum tipo de sofrimento pelo fato de não ter filhos. Ela não demonstra. Ela simplesmente diz que o marido dela é velho, quando Eliseu faz a promessa. Então, o filho, e aí abre-se uma observação, não deve ser a alegria de ninguém, de nenhum casal, ele deve completar a alegria. Ele deve agregar alegria, mas o casal deve ser feliz, independente de ter ou não filhos. Então, desta forma, concluindo a lição de domingo, né, a gente pode entender o que? Eu faço uma pergunta para a gente observar. Por que o profeta, o escritor do texto, coloca esta mulher nesta condição, nesta ação, ativa desta forma, dentro de um contexto como esse, que nós temos aí a predominância, a prevalência de dois homens de Deus, e precisamente podemos falar de três, mas especificamente de dois, Elias e Eliseu, e essa mulher aparece nesta condição. Vale observar que outra mulher também aparece no ministério de Elias. Quem? A mulher de Tiro de Sidom, a Fenícia, a viúva, a quem ele vai até a casa dela quando vem a fome sobre a terra. Diz a Bíblia que Elias vai até a casa dela. Muito bem, apesar da Fenícia ser ter uma cultura idólatra, Deus vai até a casa dessa mulher através da vida de Elias. Da mesma forma que Deus vai até a casa da sunamita através da vida de Eliseu. Então, vejam bem, as relações entre Deus e o homem, elas são particulares. Deus se relaciona com seu povo particularmente. E independente de as pessoas terem ou não, delas morarem ou não, delas habitarem ou não no lugar idólatra, de uma cultura idólatra, de um povo politeísta, Deus se relaciona com as pessoas particularmente. E esta mulher, ela demonstra uma relação particular com Deus, tanto quanto aqui a viúva a quem Elias foi até a casa dela e passou por um tempo lá. E ainda tem um quesito que a gente pode e deve observar. O texto coloca duas mulheres, especificamente nesse caso, a mulher sunamita, numa ação predominante logo num período em que a ação está sobre o profeta Eliseu, sobre o profeta Elias, e as mulheres, teoricamente, né, pelo menos na interpretação das pessoas, elas não tinham voz. E por que a Bíblia dá voz para essas mulheres ali? Para essa mulher especificamente nesse tom. Destaca a sua riqueza, destaca a sua administração, destaca o seu poder de relações sociais, destaca as condições em que ela vivia, destaca a sua empatia, as características de empatia, destaca a forma de resolver os seus problemas, como que ela era resolvida, decidida. Olha quantas coisas a Bíblia destaca. Isso significa dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos são iguais. Do mesmo jeito que Deus estava usando Eliseu, Deus também usou a mulher, porque Deus usou Eliseu para abençoar a mulher e Deus usou a mulher para abençoar Eliseu. Primeiro Deus usou a mulher para abençoar Eliseu, depois Deus usou Eliseu para abençoar a mulher. Então veja como Deus usa tanto um quanto o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Então, galera, fica por aí a nossa aula de hoje. No domingo que vem a gente tem mais. Nós vamos estudar mais um pouquinho. Participe conosco todos os domingos às 8 horas da manhã. Você pode me acompanhar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Periscope e também pelo Instagram. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.